Vamos falar sobre o evento lá de Clarice primeiro, que a gente participou, eu e você. Queria saber de você como é que você chegou naquele evento. Como é que você chegou naquele evento lá da School of Life? Então, boa pergunta. Não, é o seguinte, eu gosto, né? Dá para ver aí atrás, né, um pouco, que eu gosto de ler um pouquinho, Dá né? pra ver, né? E aí eu acabei topando com a da School of Life, assim, faz um tempinho já, acho que uns 4 ou 5 anos que eu vejo, às vezes acompanho. E um colega, mas eu tava meio por fora, assim, tô meio por fora de redes sociais, até para falar a verdade. Aí um amigo falou, cara, vamos nesse evento da Clarice, vai ser aberto, não vai ter custo nem nada. Eu falei, Uhum, pô, vamos lá, né? uhum, sim. E foi super bacana, assim, é bem interessante. A presença era majoritária de mulher, mas tinha alguns homens, assim, né? A gente sabe que literatura, ainda mais ser Clarice, geralmente é um Uhum, público mais feminino, assim, é. né? E foi bem legal. Eu não estava esperando que ia ter essa abertura para divulgar, assim, alguma coisa, falar e tal. Sei. E a pessoa que estava ali mediando falou assim, ah, se vocês tiverem uma homenagem, alguma coisa a Clarice, assim, foi uma das minhas inspirações durante muito tempo, porque eu li bastante, né, li bastante Você leu trechos bastante dela a obra e dela, né? Você leu livros bastante a obra inteiros. dela? Oi? Você leu Oi? bastante a obra dela? Você leu bastante a obra dela? Ah, as principais, sim, Casos de Família, né, Paixão Segundo de H, Na Hora da Estrela, o que mais? Contos, né, contos em geral, enfim, as grandes aí, as principais, pelo menos eu li. Faz um bom tempo, né, eu Uhum. não estou muito em contato com Clarice já há um tempo, Sei. acabei tô explorando mais coisas de espiritualidade, sei lá, li muito Osho recentemente, eu sei que ele é polêmico, Não, mas é interessante, mas sim. Poxa, você tem lido bastante hoje? eu li já uns 16 ou 17 deles aqui, tá na minha frente aqui, li bastante. Nossa, 16. Você pode fazer um Insta dele também, né? Seria uma boa, né? Se estudar ele. Dele, ah, cara, assim, eu não me prendo a ninguém, assim, até porque seguir o Osho é não seguir o Osho, né, na É verdade. verdade, né? É verdade. Ele fala, É, ele fala muito isso, né, se sim. você tá me seguindo, acho que você não entendeu o que eu tô falando, né, então, Boa. é um pouco isso, então eu, assim, admiro, tem muitas passagens muito interessantes, bem legais, assim, a respeito dele, Sei. mas não me prendo, assim, de, vou fazer algo só sobre ele, né, em Sei. específico. Nunca tive Essa essa vontade, pretensão, assim. né? É. E, Eu- mas, assim, né, a ideia era fazer um bate-papo com você, né, eu falando aqui um monte, né, Não, mas eu gosto de saber é dos um outros. pouco, Eu gosto mais de ouvir do que de falar, na verdade. Se deixar falar, eu vou ficar igual uma ah, metralhadora giratória, que é bom você me interrompendo. né, não, Uhum. então tá bom, mas acho que a ideia é você expor aí, né, a gente Falar sobre Clarice um pouco, né? Vamos falar desse mundo clariciano, né? pode Eu acho. pode ser que acho que foi até onde a gente se conheceu, porque, né, Foi, tava ali no evento, né, de foi. Clarice, muito bacana, então, Foi a aonde, há quanto tempo, assim, como que você chegou, vamos dizer, né? Foi por questão de escola mesmo? Ah, É, obrigaram a como, ler? como É, todo jovem, né, aham, apresentada no cursinho, né, para a faculdade, eu tinha uma professora de literatura que eu adorava e ela era apaixonada por Clarice, então ela leu A Hora da Estrela, né, que é o livro que mais se pede no vestibular, e quando ela leu, assim, alguns trechos daquele livro, eu achei ela tão impressionante, assim, a paixão que ela tinha por Clarice, aquilo me tomou conta de mim. Aquilo eu falei, nossa, mas que escritora é essa? Meu Deus do céu! Eu fiquei apaixonada pela Macabeia, eu nem conhecia a Macabeia. E aí fui ler A Hora da Estrela, que é um livro que você consegue ler na juventude, eu acho. Assim, eu digo assim, quando eu digo você consegue entender a história tem começo, meio e fim, é uma história profunda, mas é uma história que você absorve. Ela entra de algum jeito em você lá com seus 18 anos, 19 anos. E a partir daí foi um claro. mergulho sem volta, como diria minha amiga Andréia das Claricianas, ela disse isso recentemente, que é um mergulho que você não volta, né? Você está lá no meio do oceano, daí para frente, você não volta, você não vem para areia, sabe? O Osho
o Osho tem uma imagem sobre isso que é você brincar de ser o homem sem o homem de sal, que Sei. quer explorar o mar, né? Quando você quer, se você é de sal e você for explorar o mar, você vai se dissolver, né, no mar. Então acho que Olha, essa imagem se vem a calhar, né, de você entrou tanto nessa obra que você se dissolve ali é nas isso. palavras de Clarice, né? E E uma você coisa vai se levando a outra, né? Então, assim, A Hora da Estrela, que curiosamente, né, é o último livro dela, né? Foi o último livro publicado por ela. Foi um livro que, recentemente, eu vi o documentário A Descoberta do Mundo, que, aliás, é belíssimo. Se você puder assistir, assista. Está aqui no... Eu fui ver no Itaú, na Augusta. Já vi 2 vezes. É um coberta documentário, do mundo é o quê? Desculpa, A perdi. Descoberta do Mundo, que é É o quê? baseado nesse livro de crônicas dela, né? A Descoberta do Mundo, que é um Certo? compilado das crônicas que ela fez, dos textos e crônicas que ela fez De para o jornais, Jornal né? do Brasil durante 6 Ah, anos. boa, boa, Então, A boa. Descoberta do Mundo é o documentário que fala, retrata a vida dela, né? Tem cenas inéditas de uma participação que ela fez para o programa Os Mágicos da TVE do Rio, né? E a direção da Tassiana Oliveira e da Teresa Monteiro, que, para mim, a Teresa Monteiro é uma das grandes biógrafas de Clarice, né? Permeou a vida dela aí em desbravar a obra de Clarice. Nesse documentário, a Clarice, que é uma cena inédita dela, né? É muito raro a gente ver uma imagem de Clarice. A gente viu a imagem de Clarice na TV Cultura, naquela entrevista antológica que ela deu, que Sim, foi só exibida depois da morte dela também. Tudo com a Clarice era assim, né? Tudo muito, muito combinado. E ela fala nessa entrevista para os mágicos, nesse documentário da Descoberta do Mundo, ela fala sobre Macabé e ela diz que ela não aguentava mais aquela personagem. Que no fundo, ela até queria matar aquela personagem, sabe? Ela não aguentava mais conviver com a Macabeia. E, de fato, a Macabeia morre no fim, né? E vira a Hora da Estrela, né? Que vira a morte dela é a Hora da Estrela, né? Então, sim. eu acho que é engraçado porque é o livro dela um dos mais profundos, mas, a meu ver, nem é o meu preferido. Então, foi a introdução à obra dela, né? Me admira, por exemplo, que no vestibular, né, eles entendam essa obra como a única possível para que os jovens possam ler. Eu acho que a gente tem inúmeras obras dela que dá para a gente explorar. Laços de Família, recentemente, meu filho leu para a escola, né? E a gente, inclusive, debateu, eu fui lá conversar com os alunos. E é interessante, porque ele entendeu bem os contos. Alguns ele teve um pouco mais de dificuldade, mas ele entendeu e absorveu esse livro de contos, que também poderia ser explorado no vestibular. Não sei o que você acha dos outros livros dela, né? Que um pouco a obra dela é muito não linear, né? Não é uma obra Sim. linear, de começo, meio e fim. Então, por isso a Não, dificuldade, eu acho, não. do vestibular, É de um você pouco, introduzir isso para um jovem. é um pouco a imagem que eu até que a gente comentou ali recente, né? Você pode ir até o mais profundo do oceano, até a coisa mais. Ela, na entrevista, inclusive, que você citou, ela fala um pouco disso. Ela fala assim: eu li tanto, vamos dizer, a caras da época, né? As Sim, revistas assim mais de fofoca da época, sim. até Dostoiévski. Então, assim, ela deixa isso claro, que a obra dela vai desde a coisa mais misteriosa e profunda e enigmática possível, até uma coisa bem simples, como um relacionamento sei lá, de família, como, não é? Como, Eu acho que a obra dela, ela é do cotidiano. Ela é do cotidiano, sim, ela é da simplicidade. Ela mesma, sim. o jornalista pergunta, né? Você é hermética, Clarice? Ou seja, você é de difícil compreensão? E ela fala, Lembro da resposta já. não acho Eu não. me Tem entendo. jovens que me leem e me entendem, que foi o caso da escola dos meus filhos. Sim. Eu conversei com 2 classes, jovens de 16 anos, 15 anos, tinha meninas apaixonadas pela obra. Enquanto eu falava, elas estavam desenhando Clarice. E você percebe que ela entra em alguns mundos e não entra em outros, né? É muito louco isso. E eu acho que muito tem a ver com esse lance do cotidiano. Ela era uma pessoa comum, curiosa, né? Misteriosa, que queria descobrir coisas, que queria falar com as pessoas, mas não conseguia. Então, o que ela fazia? Traduzia para os livros. Então, os romances, né? Os contos, principalmente as crônicas e os contos, falam muito desse cotidiano. Da dona de casa, ela tinha empregadas, então ela tinha um profundo respeito pelas empregadas, profunda admiração pelas secretárias dela.
O roubo de uma rosa no jardim, então era motivo para falar, para fazer um conto, um almoço de família, né? A gente vê lá no conto Amor, né? A família toda reunida, a avó, a tia, o tio, né? Uma galinha de estimação, Exato, né? as galinhas, Uma os coisa livros assim. que ela fez para as crianças, né? Também aquela coleção infantil dela é maravilhosa, né? O Mistério do Coelho Pensante, né? O coelho que foge da jaula, lá da gaiola, misteriosamente, que só podia ser Clarice escrevendo, né? Não era nada óbvio, né? A imitação de Laura, enfim, aquela coleção infantil acho que é obrigatória para quando a gente tem filhos ou a gente quer indicar para sobrinhos, crianças, porque não é uma literatura óbvia, né? Ela mesma fala no documentário, ela fala isso muito, muito abertamente. Ela fala que ela nunca ganhou nada, né? Quando ela era jovenzinha, criancinha em Recife, que a família veio lá da Ucrânia, Maceió, Recife, aí Recife, que foi onde ela passou parte da infância dela, né? E, inclusive, muito retratado em Laços de Família, que é um livro de contos acho que mais famoso dela. As histórias de carnaval, as histórias de criança. E ela escrevia para os jornais locais, né? Escrevia lá, fazia os contos dela e nunca ganhou nenhum. Aí ela falava, nunca ganhei porque os contos começavam assim, era uma vez, e ela não conseguia dizer era Conseguia. uma vez, ela Sim, era sim, a profundidade em pessoa, né? E ao mesmo sim. tempo simples. É difícil, né? Essa dicotomia, né? Parece até um paradoxo, né? Mas não é. Na verdade, é um complemento, né? Um perfil, uma característica. Você não vê ela assim, André? Então, até numa conversa, acho que foi na segunda, ontem não teve. Na conversa na segunda com o Leandro, a gente falou uma coisa que é muito real, né? Como às vezes o simples é complexo e absurdo, né? Para você é quase assim, para você chegar num nível de simplicidade, você precisa ter um caminho gigantesco para ir esculpindo as coisas e lapidando até perceber que aquela simplicidade não é tão simples quanto Ela parece. Acho que tem essa essa frase, né? A frase dela na hora da estrela é isso. É preciso muito trabalho para chegar, para ser simples. Ela, mais ou é, menos a frase é essa. É uma frase muito famosa dela. é, é exato, perfeito, é isso, né? É. E como é raro você encontrar um artista que consegue traduzir o complexo para uma coisa tão simples, né? Então, uma galinha de estimação se torna um universo, né? Na verdade, E ela tinha para tantos sentimentos, né? muito amor pelos bichos, né? Ela era uma Sim. sagitariana. Então, Sagitário já tem esse lance do signo meio homem, meio cavalo, né? Então, ela era sagitariana. Ela disse isso nessa entrevista na TV Cultura, né? Ela falou assim, eu me dou muito melhor com os bichos do que com gente. Porque bicho não cobra muito, bicho não fala, bicho não interage muito. Ele só está ali, um apoio moral, mas ao mesmo tempo é um apoio incrível, né? É uma companhia incrível, que às vezes ninguém substitui, né? Então ela tinha esse amor com os bichos, né? Então a obra dela é muito retratada nos animais, né? Bom, para as crianças, quase toda a obra, quase todo o romance desses livros que ela escreveu para as crianças tem a ver com os bichos. O Mistério do Coelho Peixante é o coelho, a vida íntima de Laura é a galinha que vai morrer, que ninguém quer matar a galinha. A mulher que matou os peixes, né? Os peixes era ela mesma que matou os peixes, a mulher que matou os peixes. Eu li para meus filhos quando eles tinham, eu acho que 7 anos, não me lembro. Botei os dois na sala e comecei a ler e eles nem piscavam, porque tamanha assim, Absorção. intensidade que ela tem, né? Assim, de poder prender a pessoa, né? Assim, com os animais. E já na obra adulta também, ela cita muito, né? Ela tinha um amor incrível por cachorro, o cachorro dela, Ulisses, que ficou com ela até o fim da vida. Todo mundo achava que era por causa do James Joyce, da obra de James Joyce, né? Ulisses. Mas, na verdade, não. Ela teve um professor e teve um homem muito apaixonado por ela que chamava Ulisses. E depois ele aparece no livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, Ah, que para mim, é esse. Boa, eu ia é falar isso. a maior obra, o maior, assim, é o meu livro preferido. Eu já li 5 vezes e estou me preparando para ler a 6ª vez, porque para mim é Clarice inteira ali, é um primor, né? Então aquele professor é uma referência vívida dela, É uma uma referência referência real de. vívida dela, né? Ela era uma mulher muito bonita, né? Estonteante, né? Apaixonante. Aquela beleza dilacerante, sabe, André? Os homens eram apaixonados por ela. Onde
onde quer que ela fosse, ela já caiu o queixo. Jânio Quadros tentou agarrar ela no meio da multidão lá e ela tirou ele de perto, porque ela era uma mulher, primeiro, enigmática, né? Misteriosa. Sim. Uma beleza russa, né? Aquele rosto triangular, né? Feição dela, De poucas palavras, né? Uma pessoa que não se exibia muito. E aí, no período de exílio também, que ela ficou... Exílio não, no período em que ela ficou no exterior, era um marido diplomata, então ela morou na Suíça, morou nos Estados Unidos, né? E morou na Itália, ela morou em Nápoles, ela ajudou na Segunda Guerra, os pracinhas, ela foi voluntária em hospitais. E acaba que ela virou... Ela não virou a mulher do Mauri Valente, o diplomata. Ele virou o marido da Clarice Lispector. Foi isso que aconteceu quando ela morou fora. Uma mulher muito bonita, que arrebatava paixões, mas muito solitária também. Como muito solitária. Então, já que você tocou nesse assunto, faz um bom tempo, mas eu vi uma entrevista com o Chico Buarque, ele falando sobre a personalidade dela. Não sei se você já viu, tem no YouTube isso. Já vi. Já viu? E ele falando que ela convidou um dia, acho que para um jantar, algo assim. Aí foi Vinícius de Moraes, Chico Buarque, não sei mais quem. E aí todo mundo ficou esperando, cadê o jantar? Ela prometeu fazer esse jantar para o Chico. Né? Inclusive na Descoberta do Mundo tem os textos para o Chico. E o Chico, no recente romance que ele escreveu, dos Anos de Chumbo, maravilhoso, aliás, indico, tem um texto para Clarice, com candura, né? Para Clarice, que ele falou que era o olhar mais desconcertante que ele já viu na vida. Ela realmente convidou... Imagina você dispensar o Chico Buarque. Foi o cara que mais traduziu, né, a alma feminina. Exato. Ela dispensou. Ela não queria recebê-lo. Nem ele, nem... Mas ela era uma pessoa de muitos amigos, né? Ela tinha muitos amigos. Fernando Sabino era muito amigo dela. Érico Veríssimo, muito amigo. Ela ficou, inclusive, amicíssima do casal Mafalda e Érico Veríssimo quando ela esteve em Washington. Ela era de muitas amizades, assim. E muitos homens também. Muitos homens escritores amigos. Afonso Romano de Santana, Ivo Ledo também. Recentemente, eu li sobre Milor Fernandes, Ferreira Goulart, no documentário da Descoberta do Mundo, fala sobre a amizade que ela tinha com ele. Então, ela tinha muitos amigos homens, né? E certamente o maior amigo homem dela foi o Lúcio Cardoso, escritor mineiro, por quem ela foi perdidamente apaixonada, e ele só não deu certo porque ele era homossexual, né? Então, aquele relacionamento não foi concretizado por isso, porque foi a paixão da vida dela. Inclusive, o conto Obsessão, que é um conto maravilhoso, que a gente já tratou nos Claricianas, no meu grupo das Claricianas. O conto Obsessão, que eu não tinha essa visão, mas eu estava ouvindo o podcast da Clarice, da editora Rocco, que, aliás, eu recomendo, é muito bom. E eles falam, né, eles abordam que esse conto Obsessão foi por causa dessa paixão alucinante que ela teve pelo Lúcio Cardoso. Você tem uma ideia, o Lúcio Cardoso, ele ajudou a Clarice no título do Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro romance dela. Caramba. Que ela tinha 21 anos. Não sei se você leu esse livro, André. O Perto do Coração Selvagem eu tenho aqui, eu não lembro se eu... Menino, não tenho recordações se eu li ou não. Esse livro, para mim, é assim, como é que uma pessoa com 21 anos, sem a maturidade que é exigida para uma pessoa que tem 21 anos, né? 21 anos que você sabe da vida, né? Pouquíssimo. E ela escreveu aquele livro, para mim, eu brinco que é um espírito velho. Só um espírito velho poderia escrever um livro como aquele. Porque é um livro primoroso, tanto que ganhou prêmios e tal. E aí... É o que ela vai explorando. É o que ela vai explorando sobre assim, o nada, o vazio existencial, uma coisa assim. Aí começa o devaneio existencial. Eu já li, mas faz bastante tempo. Isso, aí começa e aí vai, né? Aí vem o lustre, a cidade sitiada. Aí quando ela entra numa paixão segundo GH, que aí é aquela briga dela com uma barata no quarto, que traz um pouco de Kafka, né? A metamorfose, que ela certamente foi influenciada por ele, para poder escrever esse livro, né? Escrever sobre uma barata. A ojeriza que ela tinha, inseto, ela era muito de bicho, mas os insetos para ela eram, ao mesmo tempo que havia aquela ojeriza, era aquele sinônimo de
de transformação, né? A barata, né, se transformando. Ela se transformando na barata é uma metamorfose diferente, a meu ver. Quando eu li A Paixão Segundo de GH, foi a primeira impressão. Já na segunda vez que eu li, aí já não foi mais isso, aí já foi aquela coisa da profundidade em si, porque a releitura também é bem interessante. E releitura de Clarice, para mim, é quase uma obrigação. Não tem como você ler um livro da Clarice e falar, deixa pra lá, não vou ler mais. Para mim, é claro. Até porque a releitura você começa a ver camadas que você já não prestou atenção às vezes, ou não percebeu, ou enfim, né? Deixa eu perguntar. A respeito das claricianas, né? Clariciana, o grupo, é o grupo, né? Que a gente como é que... Sim. É lógico que, né, surgiu pelo amor à Clarice, mas assim, qual foi o start, assim, de, eu tô lendo aqui sozinha, mas não, peraí, vamos... Foram pessoas amigas que já liam, ou você que deu um start de falar, gente, vamos ler mais disso? Como é que foi? Assim, a gente criou o Clube do Livro, né? O Clube do Livro, do clube que a gente frequenta, um clube bem bacana. São mulheres lindas, maravilhosas, malhadas, médicas, empresárias, advogadas. Um grupo muito eclético e que tinha um pouco contato com a literatura, né? Elas estavam numa outra fase, de repente a gente fundou o Clube do Livro e Mosquitinho picou todas elas e elas agora estão, nossa senhora, tem milhões de mulheres lá, elas relevam autores. E aí a ideia foi minha de criar o Claricianas, porque eu sou uma clariciana e eu não quero dividir, eu não quero falar só comigo. Por exemplo, eu estou aqui adorando falar com você dela. Para mim é um prazer falar dela. Eu fui da escola dos meus filhos e eu amei. Então, eu queria mais gente para debater sobre ela. Eu queria gente que tem uma visão que eu não tenho, porque a minha visão ela é enveredada para um lado, né? Eu tenho um lado para entrar na Clarice. Clarice, para mim, é tábua de salvação. E eu acho que para elas também foi. Então, a gente se reúne, mais ou menos, quando dá, porque eu tenho uma vida corrida, todas temos, né? Então, a gente se reúne aqui em casa, a gente sempre faz aqui, e a gente debate, a gente escolhe alguns contos, assim, que ela tem muitos contos, né? E muitas crônicas. Então, a gente seleciona 2 ou 3 contos, e aí cada uma vem com uma interpretação, e a gente gosta que é um grupo seleto, assim, porque eu não queria ampliar também. Ao mesmo tempo que eu quero dividir, eu acho que quando fica muita gente, acaba que dispersa um pouco, né? Acaba, pasteuriza, né? Vamos dizer assim. Exato. Fica mais... E a gente é muito amiga há muitos anos, então existe também aquela coisa de terapia, né? Você começa a analisar o conto da Clarice, você já joga para você, aí você fala, nossa, fui eu que... Eu passei por isso. Isso é verdade, aconteceu comigo. Não sei se você tem também. Então, só uma pergunta. Essas análises vão mais para uma questão assim pessoal, individual, de identificação, ou vai mais para questões, sei lá, literárias, filosóficas? É uma coisa... Como é que seriam essas? Eu acho que as duas coisas. É mais para... Acho que as duas coisas. Assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, não sei se você também é assim, é até legal saber sua opinião. Eu gosto muito de analisar a biografia do autor, sabe? Então, por exemplo, a biografia da Clarice que eu já li, né? Tem da Teresa, tem do Benjamin Moser, né? Da Natália. São vários autores que eu li todos, né? E a gente debate muito sobre a biografia. Então, a gente analisa os contos de Clarice através da biografia dela, né? De entender, porque tem muito dela ali. Tem muito dela, né? Tem os contos... Você comentou, tem vários trechos, você comentou, né? Tem vários trechos que são relacionados a fatos, né? Uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, né? Que a Lori Slay, é ela, entendeu? É ela, é a Clarice. Na troca de livros com Fernando, na troca de cartas com Fernando Sabino, que aliás é um livro belíssimo, que chama Cartas Perto do Coração, que é um livro de cartas entre eles, quando os dois ela morava na Itália, depois foi para a Suíça, depois foi para os Estados Unidos, e ele também morou um período nos Estados Unidos, e um período no Brasil, ele recebia os livros dela e tal, então eles tiveram uma troca intensa de cartas, e ela mandava os livros para ele. Fernando, o que você acha desse trecho desse livro? Aí ele respondia, Clarice, isso aqui tá horrível, Clarice, um cigarro apagado, o que é isso, Clarice? Tira isso desse seu livro. E ela ia lá e tirava. Você vê tamanha admiração que ela tinha por Fernando Sabino. E aí ela manda uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, um livro de 1969, um livro assim
entrando na década de 70, né? Ditadura, né? Aquela coisa do Brasil efervescente, né? E ela falando sobre entrega, sobre relacionamento, sobre você se doar, sobre você se permitir, sobre a amizade entre um homem e uma mulher, que no fundo era a Lori com o Ulisses, era um pouco isso, ele era meio um professoral, tá? Um tom professoral com ela. E aí o Fernando pergunta, ele lê o livro, ele diz que escreve na carta assim para ela, Clarice, eu li esse livro em uma noite, uma madrugada. Meu Deus do céu, Clarice, estou arrebatado. Eu não sirvo mais para ser seu amigo. Tipo assim, ela atingiu para ele, ali naquele livro, o Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, ela atingiu para ele o ápice que se pode ter. Supra-sumo. E ela falava desse livro, né? Engraçado. Ela dizia, a impressão que eu tenho é que ela não gostou de nenhum livro que ele escreveu, né? Então ela dizia assim, eu não acho que sotaque, né? Que não era bem sotaque, era o problema na língua. Eu não acho bom esse livro, não gostei desse livro nem um pouco. E é um livro que, de cabo a rabo, você tem milhões de citações. Se você pegar esse livro, a primeira página você anota 1000 coisas, a segunda você anota 1000 coisas. Minhas amigas claricianas brincam que tem uma lá, Viviane, que ela risca o livro inteiro, que para mim é uma heresia, mas é a maneira como ela se encontra para poder falar sobre o assunto. Foi um livro que foi é aquela coisa, tá grifado o livro inteiro, né? Então... Foi o primeiro livro que a gente leu no Clube do Livro. No Clube do Livro, foi uma aprendizagem que eu sugeri, e elas amaram. E agora virou o filme com a Marcela Lorde, não sei se você viu. É bem interessante, é uma leitura engraçada, né? O cinema tem essa capacidade, né, de transformar o personagem que você sempre pensou como ele seria, né? Porque cada um, quando lê, imagina o personagem de um jeito, né? Então, no filme da Marcela Lorde, que eu gostei muito do filme, a Lori, para mim, era praticamente como eu imaginei. Agora, o Ulisses, vamos dizer que eu me decepcionei um pouco, porque não era muito o que eu imaginava do Ulisses. Eu imaginava um homem mais sério, tupetudo, aquela coisa mais, um tom mais professoral. E no filme, ele é muito doce, né? Ele é muito... Deixa eu ver. Ele é um ator argentino, né? Ela escolheu, acho que fez uma interação lá com a indústria cinematográfica argentina, então ela escolheu um ator argentino que é um bom ator. E acho que até houve uma química dos dois, da Lori com o Ulisses no filme. Mas eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu queria um outro Ulisses. Mas isso é uma fã de Clarice que já leu o livro milhões de vezes, então eu tinha uma ideia fixa de quem seria o Ulisses para mim, sabe? Se você não leu esse livro, você tem que ler. É maravilhoso. Não, eu acho que eu tô na metade dele, mas assim, eu acabei parando, outras né? coisas acabei Tem parando. Tem muitos trechos lindos, né? Nesse livro. Eu não sei se eu vou mudar ou não de assunto, porque o projeto Se Eu Fosse Eu achei muito legal esse projeto... título aí, Sim, esse nome, sim. Porque a gente sempre se coloca em relação ao outro como superioridade, né? Você fala, se eu fosse você, né? Você se põe até num lugar meio arrogante, né? Eu sei o que você tem que fazer, né? Se eu fosse você. Sim. E aí você colocou, não, se eu fosse eu, porque na verdade essa é a grande sacada, né? E se eu for eu mesmo, né? Quem vai ficar? Quem não vai ficar? Quem né? Enfim, qual vai ser a experiência, né, existencial disso, né? Se Eu Fosse Eu é um dos textos mais primorosos dela, a meu ver, é uma crônica que está nesse disco A Descoberta do Mundo, que é aquele que a gente falou, que ela escreveu as crônicas para o Jornal do Brasil durante 6 anos. É um texto que mistura a ironia, uma sutileza na ironia, com uma profundidade que é típica dela, né? E é muito curioso, porque essas crônicas, ela meio que foi obrigada a escrever. Ela, como todos nós mortais, temos que pagar os boletos, ela tinha conta para pagar, né? Não podia ficar naqueles devaneios da máquina de escrever só pensando em livros a cada 2 anos. Então, ela tinha que escrever para o Jornal do Brasil e ela escrevia as crônicas. Até a Marina Colasanti, que recebia essas crônicas dela, e ela ligava lá e falava, não mexam na minha pontuação, por favor. Não mexam. É muito importante a minha pontuação. O livro, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, começa com uma vírgula, termina com 2 pontos. A editora recebeu o livro, ligou para ela e disse, senhora, tem alguma coisa errada aqui, a senhora começa com a vírgula e a senhora termina. A senhora pode mandar de novo, por favor? O correto?
E aí ela falou, não tá nada errado. Começa com vírgula e termina com 2 pontos. Então, ela escrevia para o Jornal do Brasil. E o Se Eu Fosse Eu é o nome de uma crônica dela, que ela escreveu para o Jornal do Brasil. Eu tô até com... Eu vou ler um trechinho para a gente aqui. Não preciso ler tudo, mas eu quero ler um trechinho, que eu acho que é Por bem favor. interessante, né? Por exemplo, ela começa assim, André. Quando não se guardar um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, ela fala. Tem um outro trecho assim que eu acho lindo, né? Assim, ela fala assim: metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Então, assim, é de uma profundidade isso aqui. É simplesmente assim. Se eu fosse eu, o que eu faria? O que eu mudaria se eu fosse eu? Eu estava conversando com meu irmão, né, esse fim de semana, que foi para o aniversário dele, e ele me disse assim, Rê, eu queria tanto ter feito coisas assim que eu não fiz na minha adolescência. A gente estava falando da adolescência, a gente foi sempre muito juntos, eu e meu irmão, né? 1 ano de diferença, praticamente 10 meses de diferença, então a gente estudava na mesma escola, às vezes na mesma classe, tinha os mesmos amigos. Então ele disse, Rê, você não tem saudade da gente jovem? Eu falei, tenho. Ele falou assim, eu queria mudar, eu queria ter feito coisas. Se eu fosse eu teria feito coisas, né? E hoje, se eu fosse eu, o que eu faria? O que eu seria? O que eu poderia fazer? Como você encara esse título? Se eu fosse... Você falou um lado legal, né? Agora tem esse lado também Porque, do se eu fosse eu. porque é muito desafiador, a gente escuta muito, né? Ainda mais em Instagram, eu sei que a gente está aqui nessa ferramenta. Seja você mesmo, faça isso, faça aquilo. Tenta ser você mesmo na empresa. Não, você não pode ser Então, você mesmo. não pode, Eu de até forma alguma, né? falei isso Então, assim, recentemente. Claro, você tem que ter sua personalidade, você tem que sim, ser sim, correto no que mas você está ali fazendo, se isso, propondo, mas assim, sim, ali você tem que atender as as exigências do seu demandas, empregador. exato, Aí você exato, volta para exato, casa, você lê Clarice, você se exato, aprofunda, igual a gente está fazendo aqui, exato. entendeu? Mas E, aí tem um trecho e aqui, só ler esse trecho outra para coisa você. que eu achei, falei. Olha isso aqui, André. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Ela leu biografia de pessoas que passaram a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, essa parte assim, é muito que eu acho que é a vida, assim, olha isso. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Então, assim, se você for você mesmo, se você for ipsis literis você mesmo, você não tem ninguém. Você não vai agradar ninguém, entendeu? Porque é de uma. Veja só, a gente mostra muito, né, a imagem do yin e yang, né, o lado branco e o lado negro da força, vamos Sim, dizer assim, né? sim, E na verdade a gente só mostra, principalmente, pô, a gente está aqui na ferramenta que é todo dia alguma coisa de luz, de positivo, disso e aquilo. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou errado, sim, não é esse o ponto. Mas é que para ter luz tem o lado obscuro, o lado negro, onde a luz pode né, sim. refletir ou incidir sobre algo, né? Então, e a gente não mostra o nosso lado negro, né? E eu ser eu, né? Se eu fosse eu, pô, isso apareceria porque sou eu, porque é parte de todos os O que seres você humanos e faria? a O que você faria gente se você fosse partilha disso. você? Né? O que você faria? Aliás, Exato. vai ser o nome do nosso blog, né? O R7 me proporcionou esse prazer. Vou fazer com uma outra amiga jornalista, clariciana, a Carmen Farão. A gente já está bolando o blog, tem uma surpresa. Vou contar a surpresa aqui, vai. A Beth Goulart leu para mim o Se Eu Fosse Eu. Então tá na voz da Beth Goulart, que interpretou Clarice no teatro. E eu não consegui ver, por N fatores, e quero muito que ela volte a representar a Clarice, porque ela é a fisionomia de Clarice, né? A interpretação de Clarice, ela é maravilhosa, Beth Goulart. E ela leu pra gente, a gente vai começar no blog e vai chamar Se Eu Fosse Eu,
que a gente achou que era bem original, né? E serve para o resto da vida. Se eu fosse eu, não importa o texto que você vai falar, a gente pretende abordar Machado, pretendemos abordar outros escritores que eu gosto muito, mas eu acho que se eu fosse eu, é para tudo, né? Para tudo, perfeito. É exatamente esse livro também, André, ele tem um texto maravilhoso, uma crônica maravilhosa dela, que chama Das Vantagens de Ser Bobo. Não sei se você já teve oportunidade, né? Esse negócio da internet. Tem falado pela Araci, não é? Pela Araci Balabanian. Nossa, a interpretação da Araci Balabanian nessa crônica. E ali você vê a Clarice, né? Muito, muito intensa. Engraçado que ela não gostava de escrever crônicas, como eu disse, ela achava que ela dizia que ela estava vendendo a alma dela quando ela escrevia essas crônicas. Ela dizia, estou vendendo a minha alma, porque ela queria profundidade nos personagens, ela demorava demais nos personagens. E as crônicas, ela tinha que escrever, ela tinha prazo para entregar. Então era. Tinha prazo, amanhã você entrega aquela, daqui a pouco você entrega aquela. E curiosamente, eu acho que são ótimas, porque justamente como ela não tinha muito tempo para ficar elocubrando digerindo, né, na personagem, ela transcrevia aquilo de maneira linear, né? Era um começo, meio e fim, apesar daquele jeito clariciano, né? Imagina, você tem um prazo para entregar e entrega das vantagens de ser bobo, ou então você tem um prazo para entregar e você entrega se eu fosse eu. É uma coisa impressionante, né? Talento e acho, né, pelo que a gente está comentando, que ela está falando um pouco dela, assim, né? Porque, cara, por que eu não posso ser bobo, né? A gente tem regras, como a gente estava falando, né? Seja em relação à empresa, à família, a amigos, a isso e aquilo, vários protocolos que tem que serem seguidos, né? Sim. E aí, pô, qual a vantagem de eu ser simplesmente um bobo? Tem um outro texto literário que brinca um pouco com isso, que chama Gimpel o Bobo. É do Isaac Singer. Isaac Bachar, eu não sei o segundo nome, eu nunca sei falar direito, mas é Isaac Singer. Então, é um judeu, É muito interessante esse texto, muito interessante. Chama Gimpel o Bobo. E aí, eu acho que brinca um pouco com isso da Clarice, embora nenhum dos dois se conheceram, né? Enfim. Mas porque o bobo na história, ele é tão passado para trás, o bobo na história do Gimpel, por todo mundo e por todos, que no fim da história você chega à conclusão que ele não é o bobo, são os outros que estão... Uma das vantagens de ser bobo, já publiquei, inclusive, várias vezes, é justamente isso. O bobo dela é aquele bobo mineiro. Aliás, ela adorava os mineiros, né? Era aquele bobo assim, não tem nada de bobo em ser bobo. Quer ver, ó? O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. Então, assim, as pessoas ambiciosas, as pessoas que pensam, estão sempre com estratégias na cabeça, elas não vivem, né? O bobo, ele vai ali pelas beiradas e ele... Essa é a vantagem de ser bobo, né? Na verdade, o bobo é muito mais esperto que o esperto. É isso que ela quer dizer, né? O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. O autocontrole, né? Se perguntando por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. Então, é isso, ele não é nada bobo, né? Ele está pensando. Você que está aí, para cá e para lá, para cá e para lá, o que você está fazendo? O bobo está pensando. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Essa parte é ótima, né? O bobo é um Dostoiévski, né? É assim, engraçado como ela tinha essa relação com a literatura russa, né? Você sabe que Clarice, muita gente não sabe, ela é uma das escritoras de língua portuguesa mais traduzidas, né, no mundo, são 32 idiomas, mandarim, turco, norueguês, nossa, tudo que você possa imaginar, russo, todos os idiomas que você possa imaginar, mais assim, diferentes dos nossos, ela foi traduzida. E ela também traduzia, André, muito. Então ela traduziu Edgar Allan Poe, ela traduziu vários livros de Edgar Allan Poe. E ela era poliglota, né? Então falava vários idiomas, morou fora, falava italiano, português, inglês, falava francês primorosamente. E ela também traduziu Agatha Christie. Então foram vários livros que ela traduziu. E ela tinha um cuidado com a tradução, né? Porque é muito difícil realmente traduzir livros, né? A palavra ela tem um poder absurdo. Às vezes você modificar o sentido de uma palavra em uma frase, ou você modifica o livro todo. Então, ela dizia, eu tomo um cuidado
traduzir, porque eu sei que não quero que façam isso comigo. Não quero que traduzam. Bom, o Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro dela publicado, ela ficou puta da vida com a tradução em francês. Ela detestou. Escreveu, porque o francês, ele é um idioma também que ele não se assemelha ao português na linguagem, né? Graças a Deus eu fiz bastante francês, eu consigo ler em francês. Então, por isso estou te dizendo, é muito difícil. Não dá para você traduzir uma frase. Tem frase em francês que você não consegue traduzir para o português. É assim como qualquer idioma. Mas o francês em si, ela ficou muito decepcionada, porque ela também lia em francês. Então, aquela tradução de Perto do Coração Selvagem deixou ela muito amargurada com as traduções. E ela passou a ter um cuidado maior quando ela começou a traduzir Edgar Allan Poe, Agatha Christie e outros autores que ela traduziu. Eu digo isso porque quando ela citou Dostoiévski, me ocorreu isso por ela ser ucraniana, né, russa, né, assim, ela tinha uma relação muito forte também com os autores russos. Ela tinha. E acho que muito da ruminação que ela às vezes coloca nos textos, assim, ruminação que eu digo no sentido existencial, de pesquisar e tal, vem dos russos, assim, né? Dostoiévski tinha páginas inteiras, às vezes, né, sobre Raskolnikov fazendo aquelas ruminações, mas não deveria ter matado a velha e tal. Acho que ela bebeu, né, dessa fonte. Né? Ela teve alguns autores que impactaram profundamente a obra dela, né? Eu até fui atrás de alguns para poder entender ela. Então, um que impactou muito a obra dela, em geral são os europeus, né? Foi o Hermann Hesse. Então, O Lobo da Steppe foi um livro que ela leu e ficou profundamente impactada. E aí eu fui atrás do Lobo da Steppe para poder entender a obra dela, entende? Para poder entender a cabeça dela. Falei, nossa, por que eu vou falar desse livro? Deve ter alguma coisa, realmente é um livro primoroso também, né? Que tem muito a ver com ela. Quando você começa a ler os livros dela, você vê um pouquinho de Hermann Hesse ali. Aí ela ficou muito impactada também com Catherine Mansfield, que foi uma autora que ninguém conhecia muito, e ela isso no documentário elas abordam bem, né? E outro livro que ela ficou, outro autor que ela ficou assim bestificada, usar essa palavra, foi Guimarães Rosa, né? Ela escreve pro Fernando Sabino, Fernando, estou até tonta. Depois de ler Guimarães, né? É isso mesmo. Ela escreveu como é que pode um autor como Guimarães. Eu, particularmente, fiz alguns cursos, né, sobre Guimarães, e eu acho que a professora até disse, a professora de literatura disse assim, que ele é menos tentacular que a Clarice, né? A Clarice, ela é realmente como o polvo, né? Ela tem muitos tentáculos, então você vai para muitos lados com ela. E o Guimarães, não desmerecendo, obviamente, incrível autor, incrível escritor, mas não tem essa, a meu ver, isso é claro, ao meu ver, não tem esse lado tentacular que ela nos permite entrar, né? Ela, se você quiser entrar para o lado da profundidade, você vai. Se você quiser entrar para o lado do cotidiano, você vai. Se você quiser entrar, por exemplo, das vantagens de ser bobo, depois de ler uma crônica dessa, você se sente boba ou não, né? Quando você lê o Se Eu Fosse Eu, você pensa o quê? Se você fosse você, o que você faria? Você faria o que hoje, se você fosse você? Né? Acho que é o grande questionamento da... Ela era uma leitora compulsiva também. Né? Lia muito, 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 estava sempre lendo. Né? E o fato de ter ficado fora, morado fora do país, o período que ela ficou mais deprimida foi em Berna, né, na Suíça. Porque imagina, ela estava acostumada com o solzão de Maceió, Recife, Rio de Janeiro, e o sol traz uma coisa boa, né? Emana aquela coisa, a praia, a maresia, aquela coisa vívida, né? Do ar, né? Da luz. E ela foi para a Europa, que é o oposto, né? O oposto disso, né? Então a Suíça maravilhosa, um dos países mais lindos que eu já visitei. Mas eu morar em Berna. Então, 5, 6 da tarde, aquela escuridão, aquela chuva. A mulher já tinha uma tendência à profundidade, aquela coisa do questionamento de si mesma. Ela ficou um pouco enclausurada e ficou um pouco deprimida. Já tinha uma tendência, a meu ver, né? Já tinha uma tendência aquela coisa do autoconhecimento na profundidade. E ali eu acho que ela leu tanto nesse período de morar fora que isso foi muito importante no resto da obra dela. Acho que quando ela escreveu, está tudo ali. Então, todos os autores que ela leu,
e traduziu. Por que não a tradução, né, dos autores? Aquela coisa das... E nessas investigações, leituras, pesquisas e tudo isso a respeito dela, como que você define, vamos dizer, espiritualidade dela? Porque muitos trechos, muitos textos dela, para mim, parecem mais budistas do que discursos de muitas pessoas que se dizem budistas, sabe? Ela era muito pro nada, não, mas não é o nada no sentido de que a vida não vale nada, é que a nossa raiz é um nada existencial, assim, profundo. O taoísmo, né, fala isso. Né? O taoísmo fala isso. E o eu acho... Tao é o grande... Não, é isso, a minha pergunta é isso, assim, é que, será que ela bebeu dessas fontes? Porque parece muito com o Oriente, assim, né, falar sobre o nada, sobre o vazio existencial, então, muitos trechos dela. Ela era muito mística, né? Assim, primeiro que assim, ela era uma pessoa de acreditar em cartomante. A Nadir se transformou uma amiga dela, era uma cartomante, né? A Hora da Estrela, né? Tá lá a cartomante lá, porque ela amava essa questão. Ela falava que ela era sagitariana, ela tinha uma relação muito mística, mas eu não acredito que ela era fervorosa, sabe? Assim, ela era uma judia, né? Então, isso já denota muito que ela não teve muito contato, ela veio pequena do Brasil, 2 anos, né? Lá na Ucrânia, estava com 2 anos, sua família toda em peso para cá. O pai era uma grande referência dela, o pai Pincas, né? Que depois foi adaptado pelo nome de Pedro Spector aqui no Brasil. E era uma família judia, que, assim, o pouco contato com a literatura era através do pai, que era um comerciante, né? Um mascate, né? Vendia coisa na rua, sabonete, essas coisas. E ela não teve, assim, esse contato com a espiritualidade, essa questão da religião, mas ela era muito espiritual, ela tem contos sobre Deus. E quando essa ligação com a cartomante trouxe muita coisa para ela. Ela foi no congresso de bruxaria na Colômbia, né? Olha só, e aí aquela turbulência, aquilo que a Simone falou no evento, é verdade, aquela turbulência no avião, todo mundo desesperado, ela disse, não se preocupe, porque minha cartomante disse que não vão morrer de acidente aéreo. Então ela acreditava muito em bruxas, né? Ela acreditava muito nessa questão da espiritualidade cartomante. Ela tinha um pé, né, nessa questão. Eu acho que ela era muito espiritual, muito não, com fervorosa. certeza, pelos textos, pelos trechos que ela põe, é uma coisa de uma... Você fala, meu... Não, o Perto do Coração Selvagem, que a gente começou o papo aqui falando desse livro, né? Ela tinha 21 anos. Como é que pode uma pessoa escrever um livro com aquela idade? São Sim. Alguns autores, né? A gente vê Machado, a gente vê alguns autores, né? Que escreveram desde jovens, né? Muito bem, né? Goethe também. Tem vários autores aí que escreveram jovens, que você fala, meu Deus, são pessoas iluminadas. Será que é um espírito que dita o que eles têm que falar? Porque não é possível, eu lembro daquele com 21 anos. Eu fiquei assim, boquiaberta com aquele livro. Me questionando. Eu falo, gente, ela tinha 21 anos. Não era casada, não tinha filhos. Porque, de certa forma, as nossas vivências, nossos relacionamentos, a gente vai trazendo vivências para nós que a gente consegue escrever sobre isso, inclusive. Não é? Mas eu não vejo isso na Clarice. Eu acho que desde muito jovem, se você pergunta sobre espiritualidade, desde muito jovem, muito espiritual, muito ligada nessas questões espíritas. Assim, espíritas que eu digo genericamente falando. Era uma judia, não podemos esquecer isso, né? Com tradição judaica. Não é no sentido de, não, é espírito, isso, aquilo, não. Espiritualidade mesmo. Qual a raiz humana profunda dela, né? De onde ela bebe, assim, porque tem muitos trechos, né? Mas que lembra muito o que o budismo fala, né? E é sensacional isso, é muito... Tem trechos, né? Eu acho bastante, que ela leu de tudo. Não tá bem especificado na obra, na biografia dela, se ela tinha muito contato com isso, mas eu acho que ela tinha realmente ela tinha uma curiosidade muito grande por tudo, né? Ela era uma pessoa que lia de tudo, né? Daquele momento o que eu fiquei impressionada, né? Muitos autores ficaram apaixonados por ela. A Bishop, a escritora, traduziu para o inglês 3 contos dela, né?
Então, ela caiu nas graças, né? Eu acho também as recentes biografias dela no Brasil, inclusive a do Benjamin Moser, que eu recomendo muito também, ela ficou famosa nos Estados Unidos, The New York Times deu uma página dela recente, né? Não é que a gente ia viver isso, né? E a gente merece tanto, né? O Brasil merece tanto, tem tantos escritores maravilhosos, ela, Machado, né? Tem tanta gente que escreve bem aqui, o próprio Guimarães, né? Carlos Drummond, tanta gente. E foi ela que ela ficou bem famosa. O Le Monde também deu bastante destaque a ela, na França. No New York Times dos Estados Unidos, deu uma página inteira falando sobre a obra dela, lançou um livro lá, uma coletânea de contos lá, dos livros dela. E isso eu achei sensacional. Muito legal também. E aí, retomando um pouquinho esse projeto novo que você falou, né, do Se Eu Fosse Eu. Tá ruim. Agora eu ouvi. Oi? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Voltando um pouquinho esse projeto Se Eu Fosse Eu, você pretende também trazer autores? Isso vai ser um blog? Você vai trazer também, sei lá, entrevistas diferentes? Como é que esse projeto você pretende? A gente pretende fazer de tudo um pouco. Assim, a ideia nossa é falar sobre literatura. Claro que, Clarice, eu acho que, por ser uma escritora que eu venho estudando há muito tempo, tenho muito a aprender ainda, tenho até medo de falar uma bobagem aqui, mas se foi por amor a ela, não foi por leviandade. A gente quer falar sobre literatura, eu adoro falar sobre literatura. Assim, tudo que é grupo de literatura, eu me enfio nele, porque eu gosto de falar, eu gosto de aprender, sabe? E pode me convidar, eu sei que eu quero participar. E a gente, pena que eu não consigo participar do livro, que os horários estão um pouco difíceis para mim agora. Mas, assim, a ideia do blog é a gente falar de literatura, entrevistar pessoas. Você vê, a Beth já gravou para a gente o Se Eu Fosse Eu. Quero conversar com a Marcela Lodge, a diretora do filme Uma Aprendizagem, do Livro dos Prazeres. Quero falar com a Teresa Monteiro. Eu estou pensando em ir para o Rio em janeiro, no passeio de Clarice. Vai ter um passeio lá que é bem tradicional, que a Teresa Monteiro organiza, e vai nos principais pontos onde Clarice morou, na Tijuca, no Leme, que ela tem tinha um apartamento lá que é ocupado hoje pela Zezé Mota, né? A família dela e tal. E eu gostaria de falar sobre tudo no blog. E claro que Clarice com maior destaque. Acho que Clarice tem maior destaque porque é a escritora que eu é de cabeceira, né? Eu leio outros autores e leio a Clarice junto. Não é aquela coisa só Clarice. Mas eu não consigo abandoná-la, sabe? Ela me escolheu, André. Eu acho que ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela, sabe? Eu tenho muito isso com o livro, assim, eu acho que o livro te escolhe, não é você que escolhe ele, sabe? Você olha e fala, não, eu quero esse, eu vou nesse, sabe? Foi isso. E a respeito do, vamos dizer, acidente, né, que foi com o cigarro, eu tenho pouco informação sobre isso que aconteceu, se isso afetou, vamos dizer, o emocional dela, o que possa ter acontecido. Olha, eu tenho pouco informação, se você quiser fazer. Tem um episódio dela que é muito interessante, assim, interessante, mas péssimo, né? Isso em 1966, ela fumava, né? Então ela estava deitada, fumando, e provocou incêndio na casa, né? E ela teve complicações seríssimas, né? Ela ficou toda queimada, os braços, tudo, praticamente quase teve que amputar a mão, né? E ficou 2 meses internada. E depois daquilo, né? Depois desse episódio do incêndio, ela nunca mais foi a mesma, né? Ela mudou completamente. Ela já era uma pessoa introspecta, de certa forma, e depois do episódio do incêndio, ela se transformou completamente, ficou mais arredia, era uma pessoa extremamente vaidosa, como a gente falou aqui, muito bonita, linda, né, misteriosa, e aquilo perdeu, porque ela ficou com a mão toda, o braço todo danado, né, aqui tudo machucado, né, enrugada, né, dizem que foi um milagre, quem passa por queimadura de alto grau é terrível, né? Muitos não sobrevivem. E ela sobreviveu e não precisou amputar a mão. Tanto que depois do incêndio, ela tinha dificuldade para
datilografar. Ela catava milho, assim. No documentário A Descoberta do Mundo, eles mostram, eu achei demais isso, assim, era o que eu mais queria, assim, sabe, ver cenas inéditas dela, que o que a gente tem dela é só aquela entrevista da cultura, né, que aquela lembrança que a gente tem dela, que ela estava cansada naquele dia, nas biografias, elas esmiuçam. Estou te ouvindo um pouquinho mal agora, deixa eu falar. E as fotos já bem exploradas, né, então já tem bastante, a maior parte das fotos famosas. Isso. Né, dela já... Então, naquele documentário, tem algumas cenas para esses rios mágicos, da TV do Rio, e aí mostra ela datilografando, que ela tinha aquela mania, ela pegava a máquina de escrever, colocava no colo, e aí ela esboçava os livros dela, os filhos na sala, né, aquela coisa para não perder o contato com os filhos, porque ela não podia ir para o escritório, igual eu estou aqui com você, e deixando os filhos lá. Ela tinha um convívio com os filhos, então a máquina de escrever no colo e as mãos lá datilografando, você percebe nitidamente que ali depois do incêndio ela ficou bem abalada. Isso foi uma coisa importante. Outra coisa importante na vida dela foi a separação, né? A separação. Ela se separou, veio dos Estados Unidos para o Brasil com os 2 filhos, né? 2 filhos pequenos. O filho dela mais velho, o Pedro, tinha esquizofrenia. Então você consegue imaginar o que significa isso para uma mãe, né? Ela se culpou a vida inteira, né? A culpa permeou muito a vida dela com relação ao Pedro, porque ela não conseguia lidar com ele, com a esquizofrenia dele, uma doença grave, né? E até o Ferreira Goulart, no documentário A Descoberta do Mundo, fala que teve problema parecido com os filhos e que ele disse para ela: Clarice, você não tem culpa. Você tem culpa do cabelo que você tem? Você tem culpa do olho que você tem? Você não tem culpa, Clarice. E aí acho que ela foi melhorando. Então, isso eu acho que realmente eu pergunto que abalou, né? Não sei se eu entendi bem. Eu acho que isso. E os filhos são. Rodrigo, eu tô ouvindo. Aí tá ruim a ligação. Fala de novo, que agora eu não consigo te ouvir. Os filhos são vivos? Eu não sei. Eu realmente não sei. Você fala dos amigos? Os filhos dela são vivos? Os filhos. O Paulo é o Pedro e o Paulo, né? O Pedro teve esquizofrenia. O Paulo, ele divulga as obras dela, Paulo Gurgel Valente. Ele que é ele junto com o Paulo Rocco, da editora Rocco, estou contando aqui com a coleção da Rocco aqui atrás. Ele que é o responsável por divulgar a obra dela, né? E tem que ter autorização dele para falar. Simone Paulino, aquele dia lá, lembra? Na School of Life, que a gente participou, ela comentou sobre isso. Ela falou que ela teve que... Porque ela escreveu esse livro que eu acabei de comprar, aliás, A Hora de Clarice, né? Que ela comentou, lembra? Que ela comentou lá no evento? Que vem até um caderninho, ó, Clarice. E aí ela... Um pouco não esteve no evento, né? Oi? Tá ruim a ligação, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Fala comigo. Será que é a sua conexão? Não, tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Melhorou. Não, assim, que ela comentou que por pouco não esteve no evento o livro, né? Exato, E ela teve que pedir autorização. Como Clarice Pode Mudar Minha Vida, que ela também lançou lá, que eu também comprei, ela teve que pedir autorização pro Paulo. Então não é assim, você quer escrever sobre Clarice, você vai lá e faz o que você quiser, entendeu? Tem ele e a neta dela também, ela tem um Insta legal sobre colagens e tal, super legal. O Google, quando ela fez o centenário do nascimento de Clarice, fez uma homenagem com as colagens da neta dela. Então, as coisas que abalaram a vida dela, eu acho que foi isso, né? O filho esquizofrênico, o incêndio e a separação, que ela veio mal e cuia com os 2 filhos para cá. Imagina, largar uma vida, né, com diplomata, bem realizado, uma vida boa, mas ela não era feliz, né? Ela não era feliz lá. Ela não gostava de receber aquele monte de gente, ela não gostava de ser a Cicerone ali da situação, que ela tinha que receber, ela tinha que estar sempre sorrindo. E uma das coisas que o Milor Fernandes fala, que era amigo dela, ele diz que na verdade, o casamento dela acabou, na verdade a gente não sabe, mas o que se especula é que era difícil ser marido dela, né? O Mauri, o diplomata, ele tinha dificuldade, porque ele passou a ser o marido da Clarice, como eu disse no começo. Não era a esposa do Mauri, né? Imagina ser casado com uma mulher daquela. É uma
ela não aguentou e trouxe os filhos. Eu achei ela muito corajosa. Assim, muito corajosa, porque ela precisou trabalhar bem, né? Uma escritora, imagina, uma escritora nos anos 60, 70 no Brasil. E aí teve que viver trabalhando no Jornal do Brasil, foi demitida do Jornal do Brasil. Né? Isso é bem explorado no documentário Descoberta do Mundo, como foi a demissão dela, que foi uma demissão completamente... Os entrevistados do documentário relatando. É o Alberto Dines, que era amigo dela, judeu também, ele fala, foi uma represália a mim, né? Porque queriam me tirar, e aí tiraram ela sem nenhuma elegância, e ela ficou muito deprimida também com essa demissão no Jornal do Brasil. Ela deprimiu. Então a vida dela não foi também assim, uma vida difícil, né? Sem a mãe, né? Perdeu a mãe muito jovem, aí existe a possibilidade, existe a premissa, né? A pesquisa de que a mãe foi estuprada, né? E aí teve sífilis. E aí diziam que para a mulher se curar da sífilis precisava ter um filho naquela época. E aí nasce Clarice, você vê, tudo na vida dela é um torpor, né? E aí nasce e ela não cura a mãe, né? Porque anos depois a mãe morre. Isso acho que ela já tinha 9 anos. Enfim, ela foi permeando a obra dela com os resquícios da mãe, né, o pai, e uma ligação muito intensa com as irmãs. Né? Tem um livro dela maravilhoso, que é Todas as Cartas, né? Vou pegar aqui, peraí. Todas as cartas dessa coleção muito bonita, né? Então aí tem todas as cartas, que ela troca as cartas. Eu adoro livro de cartas, né? Assim, para mim, uma delícia, um passeio, assim, né? Essas obras missivas, assim, são muito legais. E nesse livro de cartas, a maioria das cartas é de troca entre ela, Elisa, que é a irmã dela, e a Tânia Kaufmann. Elisa também era escritora. Então, Tânia Kaufmann, ó, Elisa. Ó, a João Cabral de Melo Neto. Então, ela tinha amizade com o João Cabral. Ela tinha amizade com muita gente. Outra coisa que também ninguém fala muito, André, eu acho que é legal, agora é a jornalista falando. Ela era uma exímia entrevistadora. Exímia. Eu tenho um livro dela aqui, de entrevistas. Ela arrancava tudo das pessoas. Porque, primeiro, ser entrevistado por Clarice Lispector não era qualquer um. Ela entrevistou Neruda, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, toda a alta sociedade, e a alta sociedade, que eu digo, das artes, né? Ela entrevistou e ela arrancava tudo dessas pessoas, porque ela batia um papo. Então ela falava para o Chico, o que é amar para você? E aí ele falava, se jogava, sabe? Praticamente Neruda leu um poema para ela. Então, sei lá, eu acho que é uma excelente jornalista, excelente. Ela foi formada em Direito, fez a faculdade de Direito no Rio, né? Mas era uma jornalista de carteirinha, sabe? Uma jornalistona, como a gente diria hoje em dia, né? Jornalistona que está na moda, falar assim. Tá ouvindo? Acho que meu som não tá legal. O pessoal tá falando aqui, ó, o som do poeta. Gente, também agradecer. Não tá bom, não, mas agora tô te ouvindo. E agradecer também, o pessoal tá mandou aí uns boa tarde, né? Enfim, não li nada. Abraços aqui. Eu acabei também, porque tá virado aqui o celular, acabei perdendo. Uhum. Mas, gente, vamos fazer umas considerações finais, porque já tá dando... Eu queria manter muito mais, mas eu tenho que voltar pro o que eu não sou eu, entendeu? Exatamente. Se você fosse exatamente. Então, por não gostar e porque o papo tá muito legal, mas não obrigações, infelizmente. Então a gente, assim, primeiro eu queria agradecer de coração eu mandei ali um convite, você já de bate pronto, quero falar, vamos falar. Nossa, que legal, bacana, vamos lá. Então, foi um prazer te conhecer, um prazer poder falar de Clarice. Foi muito legal, foi mesmo. Muito bacana, obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente fazer de outras formas, com outras pessoas, enfim, muito legal. Foi super, muito ruído. Obrigada a você, viu? Obrigada a você, André. Vamos continuar nos falando e vamos lendo Clarice, trocando ideias de Clarice. O que pudesse saber de Clarice, quiser falar, eventos de Clarice, eu quero estar em todos. Maravilha, maravilha. Eu
gosto de literatura, como pode dar para ver aí o meu fundo, né? Não é fake news que nem o do político que bateu e caiu lá, tudo lá, não. Eu sou muito de verdade, eu sou apaixonado desde pequeno, leio de tudo, eu leio de computação quântica, sei lá, espiritualidade taoísta, vou passando por poesia, por rumo, por tudo que você achar aí, eu amo aprender, né? E acho que é isso que me mantém vivo, porque se eu não gostasse de saber o próximo capítulo, talvez eu já tivesse desistido algumas vezes. Então, isso, mas é bom. Muito legal sua postura, sua iniciativa. É isso aí, debater livros, chamar autores, chamar gente que gosta de ler. Depois eu também posso te indicar uns colegas meus que também gostam muito, alguns escreveram livros. Tem uma amiga minha. Isso, e um detalhe, você tem 3, né, que tá pra sair? Pode falar de... Você tem 3, acho, né, que estão para sair, ou não? A gente vai lançar, eu e a Ana Cardilho, uma outra jornalista amiga minha, uma amiga de química literária, que a gente brinca. A gente vai lançar um livro, a gente já escreveu um livro de cartas, um livro muito bonito de cartas, mas um livro muito, muito intenso, então estou esperando a oportunidade. Teve a pandemia, a gente meio que recuou um pouco, a gente ia lançar na Bienal, ela tem um amigo, Scortetti, que é o dono de uma editora, e a gente pretende lançar esse livro em breve, um livro de cartas. Eu tenho outros que eu guardei, que eu não publiquei, participei do concurso, fiquei entre os 10 primeiros, mas eu vou confessar que é uma coisa que eu sou um pouco preguiçosa, assim, de publicar livro e tal, mas quem sabe agora eu consigo. E aí, quando tiver, vamos conversar para divulgar. Aqui, né, com certeza. Aí a gente conversa das obras, tá bom? Dá um recado final pro pessoal, então, e aí a gente fecha. Eu não sei muito bem o recado final, só sei dizer assim, que se eu fosse eu continuaria amando Clarice. Isso aí eu posso mudar, se eu fosse eu, mas a Clarice sempre estaria comigo. Acho que esse é o recado final, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado pela conversa, gente. Tchau, tchau. Obrigado por todo mundo que esteve aí, que veio. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.